Sejam todos bem-vindos ao canal para gostar de história. E o nosso tema de hoje é a formação e a independência dos Estados Unidos. No governo da Rainha Elizabeth I, a Inglaterra ingressou na economia mercantilista, investindo na construção de novas embarcações e no comércio marítimo. Nessa época, a pirataria se tornou uma importante fonte de lucros. Os navios ingleses assaltavam navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. E foi ainda no século XVI que ocorreram as primeiras tentativas inglesas de colonização da região da América do Norte, que não tiveram sucesso. Somente no século XVII que ocorreu efetivamente a colonização dessa região. Os primeiros ingleses que ocuparam o território americano eram de origens variadas e migraram por vários motivos. Alguns eram puritanos, os calvinistas ingleses, que estavam fugindo da perseguição religiosa, ou camponeses que haviam sido expulsos de suas terras pela política dos cercamentos. Além disso, a Inglaterra estava enfrentando problemas com o aumento populacional e inflação, que aumentou o preço dos produtos, dificultando as condições de vida das pessoas. Com tudo isso, os ingleses começaram a se aventurar no novo continente. O primeiro desembarque dos colonos protestantes ocorreu em 1620, em Massachusetts, vindos do navio Mayflower. Esses primeiros colonos ficaram conhecidos como pais peregrinos e são considerados os fundadores do que viriam a ser os Estados Unidos. Mas não são pais de toda a nação, e sim de uma parte conhecida como WASP, uma sigla em inglês que significa branco, anglo-saxão, protestante. Esses grupos foram se estabelecendo em diferentes áreas da costa leste, onde foram construídas as 13 colônias, que eram independentes entre si, mas subordinadas à metrópole inglesa. Essas colônias são comumente divididas entre colônias do norte, do centro e do sul. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. E foram os puritanos, também conhecidos como peregrinos, que iniciaram o povoamento das colônias do norte. A economia dessas colônias se baseava na agricultura e pecuária e o comércio de excedente produzido. O trabalho era livre e assalariado, e a servidão temporária era no caso de imigrantes, que era feito até que pagassem suas dívidas. A administração das colônias do norte era fundamentada na autoridade dos religiosos e da igreja puritana, que detinha os poderes políticos. Somente os puritanos podiam ocupar cargos públicos e votar. A igreja também interferia em assuntos jurídicos, julgando e punindo indivíduos que não cumprissem as rígidas normas da nova sociedade. As colônias do centro foram as últimas a serem colonizadas pela Inglaterra, onde predominavam pequenas propriedades rurais voltadas para a agricultura, principalmente o cultivo de cereais, criação de bois e cabras. O comércio se tornou expressivo com a exportação de madeira e peixe seco, e a importação de açúcar, vinho e outros produtos. Já nas colônias do sul, desenvolveu-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo, com a plantação de tabaco e algodão, baseada em grandes propriedades rurais, os plantations, e a utilização de trabalho escravo africano. A partir do século XVIII, os escravos compunham quase 40% da população das colônias. E com o aumento do número de escravos, colônias como Virgínia e Carolina do Sul elaboraram uma série de leis que regulamentavam a vida dos africanos escravizados. Os africanos não podiam se reunir aos domingos para evitar aglomerações e os escravos também não podiam portar armas. As leis também eram mais severas ao julgar crimes cometidos por negros escravizados para evitar revoltas. Havia até uma lei que previa que se o escravo morresse em decorrência de castigos infligidos pelo seu proprietário, o dono do escravo era absolvido, já que era considerado que ninguém iria destruir seu bem intencionalmente. Mas os africanos escravizados resistiam de várias maneiras a toda essa violência e privação de liberdade. Eles destruíam ferramentas, queimavam plantações e diminuíam o ritmo de trabalho. Outra forma de resistência contra a escravidão era preservar os costumes de sua terra natal, que era manifestado em crenças, danças e cantos. Essa influência cultural africana pode ser vista até hoje nos Estados Unidos. Um exemplo disso é um ritmo musical conhecido como blues, que tem sua origem lá no século XIX. Apesar do controle colonial, o governo inglês costumava não interferir nos assuntos internos das 13 colônias, respeitando suas tradições de autogoverno. Isso muda a partir do século XVIII, quando a Inglaterra começou a fazer imposições às colônias,
proibindo, por exemplo, a implantação de fábricas que concorressem com a indústria inglesa. E a Guerra dos Sete Anos entre a França e a Inglaterra, que lutavam, entre outras coisas, pela posse das áreas na América do Norte. A Inglaterra ganhou a guerra, mas suas finanças ficaram abaladas pelo conflito. E para recuperá-las, o governo inglês aumentou a arrecadação fiscal e restringiu a autonomia das 13 colônias estadunidenses. Para isso, a Inglaterra criou diversas leis. Entre elas, podemos destacar a Lei do Açúcar, de 1764, que cobrava taxas sobre importação de açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas e proibia a importação de rum. A Lei do Selo, de 1765, que cobrava taxas sobre diferentes documentos comerciais, como jornais, livros, etc. A Lei do Chá, de 1773, que concedia o monopólio de comércio do chá às companhias inglesas das Índias Orientais, para combater o contrabando do produto, que era realizado pelos comerciantes da colônia. E a Lei dos Intoleráveis, de 1776, que era um conjunto de duras medidas que, por exemplo, autorizava o governo inglês a julgar e punir severamente os colonos que iam contra a autoridade inglesa. Essas leis provocaram a reação das elites coloniais, que temiam perder sua relativa autonomia e não aceitaram a intensificação da exploração colonial, o que desencadeou várias revoltas. Para protestar contra a Lei do Chá, em 16 de dezembro de 1773, comerciantes americanos se vestiram de índios e destruíram um carregamento de chá que vinham dos navios ingleses atracados no porto de Boston. O evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Contra a Lei dos Intoleráveis, representantes das 13 colônias realizaram em setembro de 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia, onde elaboraram um documento de protesto enviando ao governo inglês. Esse congresso ainda não falava em independência, mas queria o afrouxamento das imposições da metrópole inglesa. Mas a Inglaterra não estava disposta a fazer concessões, o que motivou um confronto armado entre colonos e tropas inglesas. A guerra pela independência das 13 colônias teve início com a Batalha de Lexington, em 19 de abril de 1775. Nesse dia, as tropas inglesas tentaram destruir um depósito de armas controladas pelos colonos e enfrentaram grande resistência. Em maio de 1775, colonos que desejavam a independência realizaram o segundo Congresso da Filadélfia, que conclamou a cidade às armas e nomeou George Washington como comandante das tropas coloniais. No dia 4 de julho de 1776, tornou-se pública a Proclamação de Independência das 13 colônias, definidas como 13 Estados Unidos da América. A partir de então, a nova nação passou a se chamar Estados Unidos da América. O principal redator da Declaração de Independência foi o político Thomas Jefferson, que era admirador de John Locke. John Locke, conhecido como o pai do liberalismo, acreditava que os homens deveriam ser livres e iguais. A declaração foi influenciada por ideias iluministas, como a liberdade individual do cidadão e a crítica à tirania dos governantes, o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Mas a Inglaterra não aceitou a declaração de independência de suas colônias e a guerra se estendeu até 1751, levando à morte de cerca de 70 mil combatentes. De 1775 a 1778, as tropas estadunidenses lutaram praticamente sozinhas contra a Inglaterra. Mas de 1778 a 1781, as tropas dos Estados Unidos contaram com a ajuda financeira e militar da França e das Províncias Unidas, a atual Holanda. No dia 19 de outubro de 1781, o último exército inglês foi derrotado em Yorktown. A guerra termina, mas o governo inglês só reconhece oficialmente a independência de suas 13 colônias americanas em 1783. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington. A Constituição estadunidense foi promulgada em 17 de setembro de 1787, criando uma república federativa presidencialista, com liberdade de imprensa, de religião, direito a julgamento e tripartição de poderes entre executivo, legislativo e judiciário.
Embora a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirme que todos os homens são criados iguais e são dotados por Deus de certos direitos fundamentais, não foi aplicada a todos de imediato. Os negros, por exemplo, foram escravizados até a Guerra de Secessão, que ocorreu em 1861. O próprio Thomas Jefferson era um grande proprietário de escravos, embora fosse, na teoria, anti-escravista e abolicionista. Os indígenas também não tiveram os mesmos direitos de liberdade e felicidade que os brancos. Depois da independência, muitos continuaram sendo massacrados, expulsos de suas terras ou tiveram sua cultura destruída. As mulheres não tinham os mesmos direitos civis que os homens, com o direito ao voto reconhecido quase 140 anos depois. Na verdade, quem tinha plenos direitos de cidadão, assegurados pela Constituição de 1787, eram os homens adultos e brancos, pertencentes à elite econômica, composta pela burguesia industrial e comercial e pelos proprietários de fazendas e escravos. E por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Nós voltaremos em breve para falarmos sobre a independência de outros países da América, inclusive daqui do Brasil. E eu espero você, hein? Até lá!